Fala pessoal, se você está assistindo esse vídeo, você está no canal Corte Simplicidade Cristã, o canal oficial de corte do Simplicidade Cristã Podcast. E você só encontra esse conteúdo oficial aqui. Então, fique aí com um trecho do nosso episódio. Agora entrando dentro do nosso tema aí, eu fico pensando algumas coisas aqui, eu queria compartilhar contigo também antes da gente falar. Rapaz, como que as pessoas hoje estão tão preocupadas, né, com essa questão da salvação? Né, em relação a gente estar vivendo um tempo de tantas dificuldades devido a essa pandemia, as pessoas hoje estão preocupadas até em pensar, poxa, o que deve ter após a vida, né? Será que realmente é isso aí que muitos desses supostos cristãos dizem, né? Quando a gente pensa na luz de uma pessoa que não tem Cristo, né? E será que realmente esse negócio de salvação é sério? Né? E se realmente for sério, como é que eu vou saber então se eu sou salvo? Mas é o que o Rogério falou, como saber se a gente muitas das vezes também ouve as pessoas dizendo, salvo de quê? Né? Salvo de quê? Ser salvo? De quê, gente? Tem alguma coisa que eu preciso ser salvo? Então, como o Rogério bem falou, entender o processo da salvação antes de todo esse processo magnífico da parte de Cristo Jesus, é importante entender de que você precisa ser salvo, né? E eu acho que isso traz à luz ao entendimento que se eu sei o porquê do que eu preciso ser salvo, aí eu preciso depois entender como ser salvo, né? E tendo essa certeza, qual é os passos, né? O que me faz ter a certeza do que eu sou salvo em Cristo Jesus, né? Então, vamos nessa, né, Rogério? O que a gente pode iniciar falando sobre esse pequeno conhecimento que a gente não vai aqui, de forma alguma, aqui conseguir explicar detalhadamente todo o trâmite, né, da salvação, né, do processo. Porém, a gente precisa entender, em primeiro lugar, uma coisa muito importante. A salvação, né, é necessária para todos os homens debaixo dos céus, porque a gente sabe que o homem, no seu princípio, em Adão, ele tinha uma vida plena em comunhão com o Criador. E a partir desse momento, dessa vida que esse homem criado por Deus tinha com o seu Criador, um determinado momento, esse homem quebra essa comunhão. E ao quebrar essa comunhão, o próprio Deus, o Criador, disse que uma vez que a desobediência gera a morte. E essa morte não só física para um homem que era imortal, mas também uma morte espiritual, uma separação da pessoa do Deus Todo-Poderoso com a sua criatura, né? E agora esse homem separado dessa comunhão, ele corre perigo, porque ao estar em desobediência diante do Criador, ele está automaticamente afrontando a ira de Deus. E aí, esse homem ele está debaixo de julgamento, debaixo de condenação. Então, a condenação é porque eu pequei contra o meu Deus. Eu, como Felipe, pequei no meu princípio, em Adão, que é, né, o representante de toda a humanidade. Então, uma vez que ele caiu, todos os outros homens que surgiram após a queda de Adão e Eva, estamos debaixo dessa condenação. Ninguém que nasce puro, nasce perfeito, nasce sem pecado. Que pecado? Estamos debaixo do pecado da desobediência. Essa natureza humana que está em nós, que é descendência de Adão, estamos totalmente ligados debaixo do juízo de Deus. Então, se eu estou debaixo do juízo de Deus, eu posso sofrer uma condenação. Então, como não ser condenado? Como me reconciliar com esse Deus que está irado comigo? Aí a gente precisa entender esse processo, né, Rogério? É verdade, cara. E tu falou muito bem, e é justamente por não entender isso que as pessoas, já que tu falou, né? Pô, que as pessoas se questionam, salvos de quê? E eu acho que isso é muito por conta de uma pregação que se levantou já há um tempo para cá, né? Nós vemos, onde só se prega o amor.
de Cristo, né? Só se pregam a metade do evangelho, mas não prega da parte do pecado, da queda. Não se explica o motivo de você precisar ser salvo. Só fala assim, Jesus, aquele famoso Jesus te ama, né? É a metade da mensagem, né? A outra metade é, ele te amou porque sem você merecer, porque você caiu em Adão, você é um pecador, você não merece. Então, acho que por conta muito disso também, a gente vê que as pessoas quando vão pregar só falam a metade do evangelho, né? O amor de Deus, mas esquecem de explicar o motivo lá do início, o motivo desse plano de redenção, que tem como início, né, a queda do homem. E aí, já que isso nós estamos caídos, né, em Romanos 3:23 vai falar que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Já que todos pecaram, agora carecem de um Salvador, porque por si só não podem se salvar. E a gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho que é muito por conta disso. Vocês concordam comigo, Felipe? Concordo. Essa pregação que às vezes se tem, né, de que só se prega a metade do evangelho, só o amor de Deus, e não prega o início. E o início é justamente que explica o motivo de precisarmos de salvação. Aí a pessoa ela não sabe nem do porquê ela precisa de salvação, porque ela não entende a queda, ela não entende o pecado, como o pecado dela ofende Deus, como ela está condenada por conta do seu pecado, irá sofrer uma morte eterna, um inferno em consequência do seu próprio pecado. E aí, por conta disso, muitas pessoas acabam não entendendo o motivo dela precisar de salvação. Uma frase que eu gosto é que, vou tentar lembrar aqui mais ou menos, mas é que diz o seguinte, que você tentar falar só do amor de Deus, sem apresentar o pecado da pessoa e a queda em si, né, o motivo dela precisar de salvação, é você tentar dar um remédio para uma pessoa que nem sabe que está doente. Ou seja, primeiro ela tem que ser diagnosticada, ela tem que ver, eu estou doente, meu pecado. Aí ela vai tomar a consciência de que ela precisa de um remédio. E esse remédio é Cristo. Agora, se ela não sabe nem que ela está doente e que ela não sabendo que ela está doente, para que eu vou tomar remédio? Por que eu preciso desse remédio aí? Porque ela não sabe. Agora, quando você mostra o pecado, quando você mostra a queda, aí você mostra a doença que ela tem e a necessidade que ela tem de um Salvador, de um remédio que é Cristo. Acredito que explicando isso, né, ela consegue entender. Agora eu entendo por que eu preciso de salvação. E aí acho que morre esse questionamento. Por que eu preciso ser salvo? Para que eu preciso ser salvo? Porque justamente ela não entende quão pecador ela é diante de Deus, né, e todo esse processo de queda e tudo mais. E aí, pessoal, gostaram do episódio de hoje? Então deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. E se você quer saber mais sobre o Simplicidade Cristã Podcast, aqui na descrição está o nosso Instagram e também o nosso canal principal para você acompanhar esse episódio de hoje na íntegra. Que Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo episódio.